Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido de janeiro cortava o rosto de Thomas enquanto ele corria pelas ruas movimentadas de Nova York. Os pedestres apressados pareciam flutuar ao seu redor em meio a uma névoa de luzes e buzinas. Em sua mão o celular exibia: trem para Boston, partida, 9h45, você tem 7 minutos restantes. Seu coração batia descontroladamente. Ele já sabia que não conseguiria. Enquanto caminhava ao redor de um prédio, uma pequena tenda colorida chamou sua atenção. A lona, decorada com fitas e símbolos estranhos, parecia irreal em meio ao concreto cinza e as vitrines frias. O aroma de incenso pairava no ar, misturado ao cheiro de chuva e alcatrão. Em uma pequena placa pintada à mão, Madame Serafina, clarividência e destino. Thomas hesitou, apressou-se, mas algo na tenda o atraiu irresistivelmente. Como um sussurro que só ele podia ouvir, afastou a lona e entrou. O interior era íntimo e acolhedor, um contraste gritante com o caos lá fora. Velas tremeluziam nas prateleiras, iluminando cristais e cartas de tarô. Atrás de uma mesa, uma mulher na casa dos 50 anos olhou para ele. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma estranha clareza, como se ela pudesse enxergar através dele. Você está atrasado para algo maior do que imagina. Ela disse com uma voz suave, mas confiante. Thomas riu nervosamente pensando em seu trem. Sim, eu vou perder meu trem. A cartomante sorriu, como se já esperasse essa resposta. Tirou um baralho de cartas e deslizou-o em sua direção. Apenas uma carta estava virada para cima. Enforcado. Você vai ter que mudar a maneira como vê o mundo, e sua vida pode depender disso. Um arrepio percorreu o corpo de Thomas. Ele ainda não sabia o que aquilo significava, mas uma coisa era certa: aquele atraso era significativo. Ele saiu da tenda com o coração acelerado, bem a tempo de ver seu trem partir da plataforma. Ao baixar a cabeça em desapontamento, ele sentiu lá no fundo que algo havia mudado. Que aquele simples atraso poderia ser o começo de tudo. Thomas estava parado na plataforma deserta, sem fôlego, com os olhos fixos no trem que desaparecia no horizonte. A frustração lhe apertava o estômago. Ele havia planejado tudo: a reunião, o almoço com o cliente em Boston, e agora, tudo parecia estar desmoronando. Ele se virou, procurando um táxi ou um ônibus de resgate, mas as ruas estavam congestionadas. A chuva fina começava a encharcar seus cabelos e roupas. Foi então que ele notou algo em um banco, uma carteira preta abandonada. Instintivamente, ele se aproximou. A carteira parecia nova e bem conservada. Thomas a abriu e descobriu uma carta dobrada, cuidadosamente guardada dentro, endereçada a uma organização misteriosa em Boston. Ele franziu a testa. Por que alguém deixaria uma carta tão importante em um banco? Com o coração acelerado, ele decidiu seguir o rastro, mesmo que isso significasse perder ainda mais compromissos. Talvez fosse um erro. Talvez não. O mundo parecia ter parado e ainda assim, uma voz interior lhe sussurrou: você deveria fazer isso. Ele foi até o local indicado no envelope, um antigo armazém com arquitetura antiquada. As portas estavam entreabertas. Lá dentro, figuras se moviam na penumbra como se o esperassem. Uma delas deu um passo à frente, um homem de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Você está atrasado, mas talvez esta seja a sua chance, ele disse com voz grave. Thomas piscou. Ele pensou que aquelas palavras se dirigiam apenas a ele, mas o tom era estranhamente solene, como se estivesse falando de um evento maior. Antes que pudesse responder, outro membro da organização lhe entregou um arquivo. Thomas o abriu e descobriu que seu conteúdo poderia impedir um grande roubo em Boston, um evento que teria consequências desastrosas. A urgência que sentirá em relação ao trem transformou-se em determinação. Cada segundo contava. O atraso que tanto temia era agora a chave para uma responsabilidade inesperada. Compreendeu então que seu encontro com a cartomante, essa estranha Madame Serafina, não fora um acaso. Seu atraso não era azar, era uma oportunidade. Ao sair do armazém para seguir as pistas no arquivo, Thomas sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma energia estranha. Há de alguém que sabe que tem um papel a desempenhar, que cada passo que dá pode mudar o curso dos acontecimentos. E em algum lugar, num canto da sua mente, ele se lembrou das palavras da cartomante: você vai ter que mudar a forma como vê o mundo, e sua vida pode depender disso. Para Thomas, essa mudança tinha apenas começado. Thomas saiu do táxi em frente a um antigo prédio de tijolos vermelhos com janelas empoeiradas e um portão entreaberto. O endereço coincidia exatamente com o da carta.
A vizinhança parecia deserta, exceto por algumas figuras que se moviam furtivamente lá dentro. Assim que empurrou a porta, sentiu a atmosfera mudar. Uma mistura de tensão e segredo pairava no ar. Lá dentro, o salão estava escuro, iluminado apenas por algumas lamparinas a óleo. Thomas avançou cautelosamente, observando mapas, plantas e arquivos espalhados sobre as mesas. Então, ouviu murmúrios vindos de trás de uma divisória. Uma voz se elevou. É ele? Ele tem a carta? Thomas deu um passo à frente e uma mulher emergiu das sombras. Ela parecia zangada, mas também preocupada. Você encontrou isso? Ela perguntou, estendendo a mão. Thomas entregou-lhe a carteira e a carta. Para sua surpresa, o grupo o considerou um mensageiro crucial. Explicaram que estavam tentando impedir um grande roubo que estava prestes a acontecer em Boston, envolvendo informações confidenciais que poderiam prejudicar centenas de pessoas. O jovem executivo percebeu subitamente a magnitude da situação. Seu atraso para o trem, que ele havia considerado mera má sorte, o colocará exatamente no lugar certo, na hora certa. Ele agora estava no centro de um evento que jamais imaginara presenciar, muito menos participar. Só temos algumas horas para agir, disse a mulher com a voz trêmula, mas determinada. Thomas sentiu o coração acelerar. Cada decisão que tomasse poderia ter consequências graves. Ele seguiu o grupo por corredores estreitos, descobrindo pistas e evidências que confirmavam que o roubo estava prestes a acontecer. Ao chegarem a uma sala repleta de monitores e documentos, Thomas sentiu uma estranha familiaridade em meio ao caos. Ele se lembrou das palavras da vidente. Você vai ter que mudar a maneira como vê o mundo. Agora ele entendia. Seu atraso não fora um mero acidente. Era uma intervenção do destino, o ponto de partida de uma série de eventos que salvariam vidas. O grupo se voltou para ele, aguardando que tomasse uma decisão crucial. Thomas respirou fundo. Todo o estresse, toda a correria da manhã, todo o desespero de perder o trem, tudo se transformará em foco e em clareza. Ele compreendeu então que seu papel estava apenas começando. Não era mais apenas um gerente atrasado. Havia se tornado uma peça-chave em uma questão cujo resultado dependia inteiramente dele. Thomas estava do lado de fora da sala principal, pasta na mão, cercado por membros da organização. Cada rosto refletia profunda preocupação. A informação que ele acabará de descobrir era alarmante. Um roubo em massa estava prestes a acontecer em menos de 3 horas, afetando centenas de pessoas inocentes. A tensão era palpável e o tempo lhe escapava por entre os dedos. O que vamos fazer? Perguntou Thomas com a voz firme apesar do medo que fervilhava em seu peito. Precisamos intervir antes que eles ajam, respondeu a mulher que o havia recebido. Mas é arriscado. Se formos pegos, tudo estará perdido. Thomas fechou os olhos por um instante e lembrou-se da cartomante, Madame Serafina, e de suas estranhas palavras. Você vai ter que mudar a forma como vê o mundo, e sua vida pode depender disso. Em sua mente tudo se encaixou perfeitamente. O atraso, a carta, os encontros. Nada foi coincidência. Ele tomou uma decisão. Vamos agir, ele disse com renovada determinação. Estou correndo risco. Se ficarmos parados, perderemos tudo. O grupo assentiu em concordância, compartilhando sua recém-descoberta coragem. Juntos, eles elaboraram um plano rápido e preciso. Thomas recebeu a incumbência de uma tarefa crucial: infiltrar-se no local onde o roubo ocorreria e distrair os culpados tempo suficiente para que as autoridades legítimas pudessem intervir. Ao chegar ao local, seu coração disparou. Era um armazém discreto perto do porto, com iluminação precária. As figuras dos ladrões se moviam nas sombras, concentradas em seu objetivo. Thomas se escondeu atrás de algumas caixas, observando cada movimento. Então, com um gesto calculado, derrubou uma pilha de caixas, fazendo barulho suficiente para atrair a atenção deles. O caos se instaurou. Os ladrões se dispersaram e Thomas conseguiu recuperar documentos cruciais, impedindo o roubo. Em meio à confusão, ele sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Cada segundo poderia ser o último, mas ele prosseguiu, impulsionado por uma força que não compreendia totalmente. Quando a polícia chegou alguns minutos depois, alertada pelo grupo, Thomas entregou os documentos aos agentes. Tudo havia acontecido sem que ele fosse descoberto. Respirou fundo, percebendo que acabará de desempenhar um papel fundamental. Seu atraso para o trem naquela manhã havia literalmente mudado o rumo dos acontecimentos. Ao sair do armazém, exausto, mas triunfante, seu telefone vibrou. Uma mensagem simples: confie na cartomante. Thomas sorriu. Ele finalmente entendeu que seu encontro com Madame Serafina não havia sido mera coincidência, mas sim um guia invisível que o conduzira exatamente aonde ele precisava estar.
E no fundo, ele sentia que aquilo era apenas o começo. O sol começava a se pôr atrás do horizonte de Boston quando Thomas retornou ao endereço de Madame Serafina. A pequena e colorida tenda parecia estar à sua espera, como se soubesse que ele voltaria. Ele empurrou a lona e entrou cansado, mas satisfeito, com o coração ainda palpitando com a adrenalina do dia. A cartomante o esperava, sentada atrás da mesa, com um sorriso enigmático no rosto. Ela estendeu uma carta com a face para cima. Mundo. Agora você entende. Ela disse baixinho. Às vezes, o que percebemos como um atraso ou azar é, na verdade, um desvio necessário. Cada passo que você deu te trouxe até aqui, e te transformou. Thomas sentou-se, ainda maravilhado. Percebeu que cada acontecimento do seu dia, o trem perdido, a carteira esquecida, o misterioso armazém, fora orquestrado por um fio invisível de acaso, ou destino. Mas também sentiu que algo mais profundo acabará de ser revelado, a sua própria capacidade de agir, de tomar decisões que poderiam mudar a vida de outros. Eu não entendo tudo, ele murmurou. Não é necessário, respondeu Madame Serafina. O que importa é o que você fez com o que encontrou. Ela deslizou um pequeno caderno preto velho e gasto em direção a ele. Você está pronto para o próximo passo, ela disse. Mas lembre-se, o mundo não é apenas o que vemos. É o que escolhemos fazer quando ninguém está olhando. E às vezes, chegar atrasado pode lhe dar exatamente o tempo necessário para mudar as coisas. Thomas sentiu uma onda de gratidão e responsabilidade o invadir. Ele compreendeu que sua vida havia mudado drasticamente. Ele não era mais apenas um funcionário atrasado para o trem. Ele havia se tornado alguém que podia fazer uma diferença real, mesmo quando o destino parecia guiá-lo por caminhos inesperados. Ao sair da tenda pela última vez naquele dia, com a luz do crepúsculo acariciando seu rosto, Thomas sorriu. Pela primeira vez ele acolheu o acaso, o destino, e até mesmo os atrasos com um sentimento de confiança. Ele agora sabia que cada momento podia guardar uma oportunidade oculta, e que às vezes um encontro inesperado, como aquele com uma cartomante em um beco gelado, podia mudar uma vida inteira.